nosso canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nesse vídeo nós vamos estar assistindo o vídeo de uma moça que diz, que passou a namorar um rapaz que ela disse que jamais namoraria. Nós vamos refletir sobre a fala dessa moça, o porquê que muitas mulheres criaram aí em suas mentes, na sua mentalidade, o perfil de um homem inatingível, e depois elas, em algum momento, e graças a Deus por isso, voltam-se para a realidade e começam a entrar no mundo real e fazem coisas, e acabam ficando também com aqueles homens que elas haviam rejeitado anteriormente. Então fica nesse vídeo agora, já curte, já se inscreva, já ative o sininho. Eu sempre tenho falado, nosso canal precisa da força e da ajuda de vocês, porque o nosso canal tem dois elementos muito diferenciados. Primeiro, fala de masculinidade. E isso já é um grande problema na sociedade hoje, porque a gente está trazendo consciência para os homens, tornando os homens melhores, e também voltado para uma vertente cristã. Então, dentro dessas condições, aí ainda fica muito mais difícil. E você fazendo essas ações, você vai ajudar a divulgar mais a nossa mensagem, a impulsionar, fazer assim, aquele trabalho de formiguinha, manual, para fazer o algoritmo entender o quanto a nossa mensagem é importante e distribuir mais. Então nos ajude, nós precisamos muito da sua força aqui no nosso canal. Olha, vamos já começar a assistir o que essa moça aqui, o nome dela é Dandara, e ela vai começar a falar umas coisas e a gente vai estar refletindo sobre isso. Então vamos lá. Tô lembrando do dia no qual eu disse pra minha terapeuta que eu jamais namoraria meu namorado. E talvez nem ele saiba disso, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso com ele. E eu tava refletindo sobre isso e eu pensei, por que eu falei pra ela que eu jamais namoraria com o meu namorado? E o motivo é muito simples e esclarecedor. O Felipe me trouxe uma paz na qual eu nunca tinha experienciado em nenhum outro relacionamento. E eu, por não ter nunca experienciado esse tipo de paz em relacionamento, eu não sabia lidar com essa paz. Eu achava estranho. Eu achava que o nosso relacionamento, se a gente começasse a namorar, iria esfriar. Porque o Felipe não me despertava aquele 1 trilhão de emoções que eram despertadas em outros relacionamentos. E quando eu falo emoção, é emoção de amor, de paixão? Não. É emoção de paranoia. Eu quero parar aqui um pouquinho, só por causa que ela fala assim, vamos prestar atenção em algumas palavras que ela vai falando, outros relacionamentos. Essa moça aqui, ela tem um perfil, e no perfil dela, ela se diz cristã, católica, mas no perfil dela também, ela já apresenta assim, foto de biquíni. Então a gente precisa entender que ser cristão de verdade, não é, dentro dos princípios de Deus. Aí ela fala de outros relacionamentos, era de outros relacionamentos ou namoros, porque cristão, ele, na verdade a gente nem usa o termo namoro. O cristão ele não namora, porque não tem questão de beijo, não tem troca de carícias, não é? Então é diferente, é cortejar, se conhecer, para a gente diferenciar, distinguir do que hoje o mundo tem feito, porque hoje o mundo trata o namoro como um casamento, né? Não é um namoro, não é momento de conhecimento, estão se acionando maritalmente. Então a gente precisa separar essas coisas para conseguir distinguir claramente o que é ser cristão de verdade. O cristão de verdade, ele vai ter o período dele estar cortejando, paquerando, conhecendo, vai ter o noivado e vai ter o casamento, mas não tem contato de toque, de beijo, de nada, porque isso faz parte depois do casamento. Mas aí ela fala essas coisas de relacionamento. Aí eu fiquei
nossa, né? Será que ela se converteu ao catolicismo há pouco tempo? Então antes ela estava onde? Né? Eu fico pensando se é cristão, se não é cristão mesmo, se acha que é cristão. Então tudo isso você já vai olhando, você que é homem, para você ficar atento com a mulher com que você está querendo se casar, porque esses são sinais para você olhar para trás, porque sim, nós temos que olhar o histórico um do outro, a mulher olhar o histórico do homem, do que ela está trazendo para a vida dela, e o homem olhar o histórico da mulher, que ele está trazendo para a vida dele, porque isso sim influencia na nossa vida, para o resto da vida depois. É a emoção de perder o fôlego, é a emoção daquela borboleta. Ah, sim, aí ela fala que ela falou que ela jamais ficaria com o menino por causa que ela não sentia isso. E guarda isso daí, né? Essas borboletinhas, essas coisas que a gente vai falar depois. No estômago de ansiedade. O Felipe nunca me fez sentir isso. E hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu penso que o motivo pelo qual eu falava pra minha terapeuta que eu não namoraria o Felipe, hoje em dia é o motivo pelo qual eu continuo namorando o Felipe. Eu vim de um ciclo só de relacionamentos tóxicos, não só pra parte do outro, mas na minha parte eu era uma mulher muito tóxica. Eu tô falando isso pra me inocentar, porque eu também era bem maluca da cabeça às vezes. E eu não sabia o que era ter paz, eu não sabia o que era me sentir segura em um relacionamento. E o Felipe, desde do primeiro dia que a gente conversou até hoje, que a gente tá há 1 ano e pouco namorando, eu me sinto tão leve, tão segura ao lado dele. Parece que, assim, nenhum problema existe. O Felipe nunca me fez ficar ansiosa, ficar paranoica, nada. É tão calmo, é tanta segurança que eu até estranho às vezes. Então, é isso. Às vezes, a gente não quer namorar aquele cara bonzinho, que faz de tudo pela gente, que é carinhoso, que é amoroso, que passa segurança, porque a gente tá viciada na adrenalina de não se sentir segura. E aí a gente pensa que aquele relacionamento é chato, que é monótono, que tá frio. Então é isso. Vai que alguém precise ouvir. Olha essa condição, não é? Vai que alguém precisa ouvir. Mas vamos refletir aqui em algumas coisas, em algumas situações. Ela fala assim que ela vinha de um ciclo de relacionamentos tóxicos, mas que também ela era tóxica. Então ela entende que ela também já foi tóxica. Esse rapaz é o primeiro namorado dela? Não, não é. Porque ela já vem de um ciclo, então ela já teve outros namorados. E existe assim, olha, você já imaginou se fosse só isso, você namorar uma moça que já namorou outros rapazes, que já beijou, que já agarrou, que já ficou ali naquele amassa, se fosse isso daí, já seria bom você trazer para dentro do seu casamento? E é para as meninas pensarem também, eu não quero falar dessa moça, eu não estou falando diretamente para essa moça, eu estou usando o vídeo dela para a gente fazer algumas reflexões como cristã, que eu sou, ela também se diz cristã, então eu estou também fazendo reflexões em cima da fala dela, mas não estou falando diretamente dela. Eu quero tirar lições disso para todos nós, para a vida de homens e de mulheres, para repensarem o que estão fazendo nas suas vidas, e principalmente para os homens repensarem a conduta das mulheres e o tipo de mulheres que eles trazem para a vida deles. Olha só, uma coisa que ela fala, não gostava dele porque disse para terapeuta, olha, e outra coisa, já está fazendo terapia, presta atenção, todos esses detalhes vão trazer depois dificuldades, porque o certo é a pessoa não fazer terapia, não tomar medicação controlada, o certo é a pessoa ter uma vida emocional saudável. Por que que as pessoas, as mulheres hoje não estão tendo mais uma vida emocional saudável e ainda novas, igual a essa moça,
estão tendo que buscar a ciência. Ok, tem a ciência, glória a Deus que tem para poder ajudar, e ajuda mesmo, gente. Mas a minha reflexão é, por que que antes a nossa vovó ficava velhinha com 20 filhos, 10 filhos, 15 filhos, um casamento só e não tinha problema emocional? E hoje, com toda essa oferta de benefícios e melhoras, as mulheres estão cada vez mais novas tendo que ir para esse caminho. E existe um caminho melhor, que é o caminho espiritual. No caminho espiritual, a maioria das pessoas não ficam com problemas emocionais. E, olha, eu falo como psicanalista também, mas eu tenho de falar a verdade. O caminho da psicanálise não é o melhor caminho. O melhor caminho é servir a Deus desde cedo, entrar servindo a Deus, para não ter que recorrer depois a um psicólogo, a um psiquiatra, a um psicanalista. O melhor é você se aconselhar com seu pastor, com seu líder espiritual, você buscar a Deus. Esse é o melhor caminho. Então, olha, entra nessa condição. Ela já está fazendo um tratamento terapêutico. Também ela fala que jamais ficaria com um homem, né? O namorado dela. Por quê? Porque ela não gostava do perfil desse homem. Esse perfil desse homem não atraía a ela. Então, aí depois de um ciclo de relacionamentos tóxicos, ela veio ficar justamente com esse homem que ela disse que jamais, nunca, por hipótese alguma, ela ficaria. Entenda essa condição, assim, é um homem que não despertava nela emoções. Então, não desperta, não tirava o fôlego. Isso eu estou usando as palavras dela. E existe aí nessa fala dessa moça dois elementos: razão e conveniência. Eu não estou dizendo que essa moça está numa condição errada, não estou fazendo críticas a ela, mas existem dois elementos aí: razão e conveniência. Razão e conveniência. Esses dois elementos são muito importantes, porque os relacionamentos, sim, não têm de ser ligado a emoções. Ou se tem, que legal, que bom que tem, sabe? Não é ruim se tem, mas se não tem, os relacionamentos, eles têm de ser firmados na razão, na conveniência. O que serve? Qual é o perfil que você precisa? Qual é o padrão lógico? Ela se diz uma moça cristã católica. Então, esse rapaz tem de ter um perfil cristão, tem de estar dentro desse invólucro. Os de lá de fora, os outros, né, pelo que eles... a emoção, a diversão e aquela, né, ansiedade, adrenalina, mas o que é o certo? Qual é o certo? Então, casamento, essa questão de... Porque depois eu vou voltar nisso daqui, na razão e na conveniência. E aí, olha só, ela sai desse ciclo de relacionamentos, ela vem para esse rapaz que ela disse que jamais ficaria com ele. Por quê? Por causa da paz, da tranquilidade. Durante o tempo, mais de um ano, ela fala que ela está com esse rapaz. Ela não teve nenhum problema. E outra coisa, né? Não me levou para, né, a ansiedade, o desespero e essas paranoias. Não é a pessoa que leva, é você que se leva, querida. Mas agora estou num relacionamento que me traz paz. A vida não é um parquinho, a gente tem de entender isso. Olha, aí vão dizer assim, ela queria o Chad, mas aí não pôde ficar com o Chad e agora tá com o Betinha, com o Miqueinha. Depois do carrossel, ela vem pro Felipe, né, o Fi, e aí, né, os outros lá pra trás apaga tudo. O Fi é um cara muito legal, ele é bonzinho, ele faz tudo o que ela quer dizer, ele é o Betinha. O homem não tem de ser o Betinha, não tem de ser o Miqueinha, não tem de ser o bobão da corte, não tem de ser o otário. Aí você fica com aquele seu querido, seu primeiro companheiro pro resto da sua vida, entendendo que é possível, se você criar um padrão mental, que é possível. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui sem conhecer Criados para Governar, o método de Cristo, mentalidade de leão e semelhante a ele. Também não sai daqui sem olhar o material rico e poderoso
sobre o papel do homem, da mulher, a ordem de Deus, por que o homem é essa fera e por que ele tem de ser, a importância das características do homem no Seja Membro. Vai lá, conheça esse material e deixa Deus abençoar tremendamente a sua vida. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe. Deus te abençoe.